Beleza. Olá, gente, boa noite. Hoje vamos dar sequência aos logaritmos. Começamos a falar em propriedades decorrentes da definição. Que definição que é essa? Essa daqui, ó. Então, essa definição é aquilo que eu falo que é o seguinte: se você sabe logaritmo, você sabe isso com fluência. E quando eu digo com fluência, é escrever como se escreve o seu nome, tá bem? Escrever isso aqui sem sofrer, ó. Este elevado a este igual a este, ó. Elevado igual. Aí você passa, você transforma nisso. Aqui é logarítmico e aqui é exponencial. Não importa, a definição do logaritmo está associada a uma equivalência exponencial. Então, basicamente, isso é importante. Aqui você tem as condições de existência, o tempo inteiro você tem que estar ligado que a base é positiva, diferente de 1, e que o logaritmando, né, esse daqui, é maior que zero, é positivo. E o C, que é o logaritmo? Bom, o logaritmo pode ser qualquer número real, tá bem? Qualquer número real. Tá um pouquinho torto aqui. Isso. Bom. Ok. Bom, vimos na aula passada essas propriedades aqui rapidamente, só para lembrar, só para não... Consequência de definição, quando você tem logaritmo na base 2 de 1, é zero. Não importa quem é a base. Se a base não tiver escrita, o resultado é zero. Quando está escrito é 10, tá bem? E se for esse ln, é como se a base fosse e também é zero. Quando esse é igual a esse, a base é igual ao logaritmando, exemplo, 2, 2, o resultado é 1. Sempre. Isso é uma propriedade. Aqui, quando aqui é 10, aqui é 10, opa, muito ruim a letra. Quando aqui é logaritmo de 10, não tem nada aqui, é 10, que esse aqui tem 10 embaixo, 10 em cima, o resultado é 1. O ln, isso aqui é como se fosse assim, logaritmo base de e, então o resultado é 1. Também desse daqui, tá bem? Então, isso já foi falado, esgotamos a aula passada, só estou relembrando para a gente começar. Aqui, quando esse é igual, o resultado é esse expoente aqui. Simples. Como? Se esse tiver 2, 2 é terceiro, o resultado é 3. Se eu tiver log 10 à quinta, o resultado é 5, porque aqui é 10, ó. Se você tiver ln de e elevado à segunda, como isso daqui é a mesma coisa que escrever esse, o resultado aqui é 2. Tudo bem? Beleza? Bom, desculpa. Estou em aula agora, Luciano. Desculpa. E aí é o seguinte, com esse daqui... Nossa, estou em aula, diga. Sim, tá. Tem. Não, HDMI, não tem a outra. Não, não tem. Não, não tem. Deixa. Desculpa, gente. Bom, voltando. Então, aqui agora eu tenho esse. Quando eu tenho algo desse tipo, assim, 2 elevado ao logaritmo à base 2 de 5, o resultado é 5. Se eu tiver 10 elevado ao logaritmo de 5, o resultado é 5, porque 10 está aqui e o 10 está aqui, tá bem? Se eu tiver e elevado a ln de 5, é como se tivesse as bases iguais e, então, o resultado é 5. Então, essa propriedade decorrente da definição. Aí nós temos as propriedades operatórias que estão envolvidas com as contas. Aliás, os logaritmos surgiram muito por causa delas. Você tem um vezes, e esse vezes vira mais. Tá bem? Então, você tem logaritmo de um produto e que vira a soma de dois logaritmos. Então, quando você tem esse tipo de coisa aqui, um exemplo seria você
Um exemplo seria, exemplo A aqui, você ter esse log de 60 dados log de 2, igual a 0,301, e esse daqui, log de 3. Quando fala log, simplesmente é logaritmo decimal, tá bem? Quando você não tá escrito nada aqui, se supõe decimal. É o log de base 10. A calculadora nossa já tem esse resultado. Aliás, esse resultado aqui sai de uma calculadora, tá bem? Antigamente saía de uma tabela de logaritmo, né? Tinha um livro com tabela, era uma coisa bem chata. Agora, com as calculadoras científicas é bem tranquilo. Então, quando você tem log de 60, ó, 60, você pode escrever como 2 vezes 3, 6, vezes 10, 60, tá bem? Então, 2 vezes 3 vezes 10. Por que a gente pôs o 10? Porque o log de 10, a gente sabe, ó, log de 10 ele não precisa vir informado. Log de 10 é sempre 1, porque aqui é como se fosse, quando você tem log na base 10 e 10, o resultado é 1. Essa é uma propriedade, tá legal? Então, quando você tem log 60, você faz isso. Se você tem dois sinais de vezes, você vai ter dois sinais de mais. Aí você tem, aqui você tem um 0,301, aqui você tem um 0,477, tá bem? E aqui você tem simplesmente 1. Somando tudo isso, né, ó, somando tudo isso, o resultado vai ser esse daqui, tá bem? Portanto, o logaritmo de 60 dá igual a esse. E a propriedade que nós usamos foi essa propriedade que transforma soma num produto, tá bem? Professor, não, transforma o logaritmo numa soma, tá ok? Agora, quando eu tenho quociente, o quociente é como se fosse o inverso do produto, então vai ser exatamente igual, vai ser o inverso. Então, onde essa divisão aqui, ó, vai virar esse menos aqui, ó. Então, esse traço de divisão vira esse traço de menos. E aí você tem simplesmente isso. Essa é a propriedade. Tá legal? Bom, deixa eu só ver uma coisa aqui. Quando você... Agora, se perguntar log de meio, bom, meio, você pode escrever como 5 sobre 10. Tá certo? Tem uma casa decimal, 5 sobre 10. Simplificando por 5, vai dar 1 sobre 2. E aí, você aplicando essa propriedade aqui, ó, log de 1 menos log de 2, ou seja, logaritmo decimal de 1 menos logaritmo decimal de 2. Lembrando, como não está escrito nada, é sempre 10 que tem aqui, tá ok? Não precisa escrever. E aí, se logaritmo decimal de 1, quanto que vai dar, gente? Bom, o logaritmo de 1 sempre é zero, né? Esse daqui sempre vai ser zero. E esse daqui é dado. Esse daqui é dado. Tá legal? Isso daqui é aproximado, porque esse dado aqui é aproximado. Tudo bem, ó? Aproximado. Então, na verdade, você tem zero menos isso, deu negativo, tá bem? Então, logaritmo pode dar negativo? Lógico, logaritmo pode dar qualquer número, positivo ou negativo, tá ok? O problema do logaritmo não está aqui na frente, está aqui, ó. Aqui tem problema, é positivo e diferente de 1, e aqui é só positivo, mas aqui no C pode ser qualquer valor real, tá? Pode ser, então, menos 0,301. Ok? Então, vamos ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui agora sim, ok. Bom, vamos voltar lá para o slide. Aqui no slide você vem para esse. E aqui você tem propriedade, um exemplo, C, logaritmo de 50, ó. 50, você pode pensar, como tem o 2, eu penso que 50 é 100 sobre 2. Por que 100? Bom, porque 100 eu sei fazer. Log de 100, gente, é a mesma coisa que 2. Por quê, professor? Nossa, por causa disso aqui, ó. Log de 100 é a mesma coisa que 10 à segunda. Então, quando não tem nada aqui embaixo, tem 10. Então, se aqui é igual, o resultado é o expoente. Tá bem? Então, esse log de 100 eu sei. E como
Eu sei o log de 2, 100 sobre 2 fica log de 100 menos log de 2. Então, fica essa conta de menos. E fazendo essa 2 menos isso, tá ok? Você alinha assim a conta de 2 inteiros, põe vírgula, 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 assim, ó. 0,3,301 e faz a conta. O resultado vai ser esse daqui. Tudo bem? Então, esse foi o logaritmo de um quociente. Mais um exemplo dele. Agora, o logaritmo de uma potência. Quando você tem o logaritmo de uma potência, é isso aqui. Agora, ó, diferente, ó. A e B. Então, quando é diferente, este vem aqui, ó, cai aqui para o lado, tá bem? O resto fica igual. E o resto fica igual. Exemplo, você tem logaritmo das 2 de 3 à quinta, o 5 vem aqui, ó, para fora, e aqui fica igual, aqui não muda. Aqui não muda. Tudo bem? Então, basicamente, essa é a propriedade importante quando você tem expoente. Nossa, tem uma propriedade dessa, que é quando você tem logaritmo de 3, 5. Se você disser que é tombo 5 para cá, que coloque 3 de 3, bom, mas isso você sabe que é igual a 1. Então, 5 vezes 1, 5. Então, na prática, é o próprio expoente. Sempre, sempre, sempre. Tá ok? Então, voltando aqui ao primeiro. Bom, nesse daqui, como nós não sabemos qual é o valor desse, separa aqui, ó. Você só continuaria se você soubesse qual é esse. Tá bem? Agora, nesse exemplo B, vamos devagarzinho aqui. Exemplo B, calcule o logaritmo de 8 dado o logaritmo de 2. Bom, então eu tenho que fazer o 8, decompõe, divide por 2 dá 4, divide por 2 dá 2, divide por 2 dá 1. Então, 8 é a mesma coisa que 2, ele é 1, 2, 3. 2 é a terceira. Tá legal? Então, é isso que você vai fazer. 8 é a mesma coisa que 2 a terceira. Beleza? Se 8 é 2 a terceira, esse 3 cai para fora aqui, ó. Então, fica 3 log de 2. Como o log de 2 você conhece, é igual a isso, é só substituir e fazer a conta de vezes. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, enfim, acabou. Esse é o resultado, tá bem, do log de 8. Ou deste jeito aqui, ó. Tranquilo? Vamos ver, só para vocês fazerem. Se eu tivesse assim, nossa, mas desculpa, gente. Oi, Rafael, eu estou em aula, não dá para falar. Trabalha muito. Posso, depois 8h25 você me liga, tá bom? Valeu, um abraço. Nossa, nunca ninguém ligou, hoje ligaram 3 vezes. Bom, voltando aqui, é o seguinte, se eu pedisse para vocês calcularem o log de 16, o que vocês fariam se fosse 16? Transformaria o 16 em 2 elevado. E por que eu passaria 2 elevado a alguma coisa? Porque eu conheço o log de 2, tá vendo? Eu conheço o log de 2, por isso. Essa é a dica. Tá bem? Aí o 4 tomba para cá, fica log de 2. E isso daqui é 0,301. Multiplica, vai dar 4, 0, 12. Uma, duas, três casas, uma, duas, três casas, 1,204. Tudo bem? Então, quando eu sei que eu tenho que reduzir, porque é o seguinte, deu 8 a partir de 2, então 8 você vai ter que transformar em 2 elevado a algo, sempre, tá bem? Aí você não sofre com isso. C, quando você tem 32 aqui, ó, mesma coisa, ó, 32, divide, 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 32 é 2 a quinta, tudo bem? Agora, cuidado com a raiz. Raiz, aqui quer dizer que tem um 2. 32 quer dizer que é 2 a quinta.
E isso é a mesma coisa que 2 elevado a 5 sobre 2, ó. Então, você tem que a raiz de 32 é 2 elevado a 5 sobre 2. Tudo bem? Então, esse daqui, ó, fica igual a esse, ó. Tudo que está aqui fica igual aqui, ó. Qual a vantagem? Bom, a vantagem é que eu tenho um logaritmo de 2. Quando eu reduzo para isso, eu consigo calcular. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Vou tombar isso aqui para cá, ó, para fora, e aí fica só esse. E esse daqui é 0,301, ó. Esse daqui é igual a esse. Aí você multiplica e divide, o resultado vai dar algo parecido com isso daqui. Tudo bem? Então, basicamente, essa propriedade é o logaritmo de uma potência. O que que eu faço com ela? A potência sai para fora aqui, ó. Tá legal? Deixa eu só verificar aqui se tem alguém. Tem um diálogo aqui, não. Tem gente. Ixi, o que aconteceu aí? O Pedro, alguém tá com o microfone aberto aí, né, gente? Explica de novo, por favor. Siga na Oi? Direção oeste da rua Explica de novo, por favor. Em direção à rua Miguel Elias Gayer. Tem alguém com o microfone aberto aí, ouvindo o Waze funcionando. Ok? Bom, alguém tem dúvida? Quer perguntar? Pedro, explica de novo. Ok. Explica de novo o quê, Pedro? Explicar de novo, sempre tem que fazer a pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Porque se explicar de novo, eu fico sem saber qual é a dúvida. Qual é a pergunta? Pedro, qual é a pergunta? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Vou explicar novamente, tá ok? Ó, quando você tem isso daqui, ó. Quando você tem um log de 32 e quer saber como calcula isso, conhecendo este, o que que você precisa fazer? Precisa transformar raiz de 32 em 2 elevado a algo. Entendeu? 2 elevado a alguma coisa aqui, que você vai saber quando você decompor em fatores primos. Então, 32 é 2 à quinta. Então, no lugar de 32, você põe 2 à quinta. No lugar de raiz quadrada, quando tem nada escrito, é como se tivesse um 2. Então, isso daqui é a mesma coisa, então, que 2 elevado a 5 sobre 2. Toda vez que você tiver uma raiz, acontece isso. Toda vez que você tiver uma raiz, acontece isso. Tá legal? Alguma dúvida aqui na raiz? Alguma dúvida na raiz? Então, raiz quadrada é como se tivesse um 2 aqui. O 32 é como se tivesse 2 à quinta. Então, quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Acabou. Isso daqui, aí você passa daqui para cá, ó. No lugar 32, você troca por isso. Esse cai para fora do logaritmo, e aqui no logaritmo você escreve 0,301. Aí você multiplica por 5 e divide por 2. Ou divide por 2, multiplica por 5, tanto faz. Do jeito que você achar melhor. Ou pega esse 5 e divide por 2, que dá 2,5, e faz 2,5 vezes 0,301. O resultado fica na mesma. Tá legal? Alguma dúvida? Ok. Deixa eu só ver se sobrou alguém com dúvida aqui. Ok, assim, então eu expliquei de novo. Pedro, expliquei de novo, tudo bem? Tudo bem? Ok, bom, tá explicado. Vamos lá. É, vamos agora.
A aula de hoje é só sobre potência, então isso daqui vai ficar claro de um jeito ou de outro, tá bem? A gente vai aprender, vai repetir muito esses procedimentos. Vamos lá. Vamos lá, né? Mudança de base. Quando eu quero mudar uma base, exemplo, eu tenho uma base A e quero mudar para a base D. Essa é a fórmula. O B vem em cima e o A vem embaixo. Tá bem? Então, mudança de base basicamente é isso. Exemplo, tem aqui a base 2, base 13, quero mudar para a base 10, que é a base conhecida. Ó. Base 10 precisa escrever, tá bem? Então, isso daqui você vai escrever log decimal em cima, log decimal embaixo. O 3 em cima, o 2 embaixo. E aí você substitui no lugar do log de 3, 0477, do log de 2, 0301. Tá bem? Aí você faz a conta. Aí você tem muitos jeitos de fazer a conta. Se for um teste, por exemplo, se for um teste assim, se for um teste, se tiver essas alternativas, né? Bom, eventualmente você pode, eventualmente você pode fazer desse jeito aqui, arredondando para 48 e por 30, que vai dar isso, simplificando, que vai dar isso. Esse é um jeito, tá bem? Ou simplesmente fazer a divisão inteira, integral, na chave e tal, e vai dar algo deste jeito assim, tá ok? Se você faz na chave com esses três números, você não precisa ir até o terceiro, porque aqui as alternativas só tem até o segundo. Então, quando você chega no 8, você já vê que o segundo só pode ser o 6, porque 58 está mais perto de 60, certo? Tá certo? Por arredondamento. Então, a mudança de base está muito ligado a este fato aqui. Tá? Quando você conhece na base 10, né, nessa base, e você tem a pergunta, está na base 2. Bom, a saída é assim, você só põe log 3, log 2. Quando você está com uma calculadora simples, você faz, nossa calculadora tem um botão de log, as calculadoras normalmente só tem dois botões de log, né? O, esse log aqui, que quer dizer logaritmo base 10, e tem esse botão de log aqui, que quer dizer logaritmo base E, tá bem? Então, os calculadores tendo só esse. Quando você tem só esse, se a sua informação é essa, é fácil, né? É fácil fazer. Normalmente, o Enem trabalha muito com o logaritmo base 10. Normalmente, às vezes, ele, ao invés de falar que o logaritmo de 2 é 0,301, ele fala que o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,3, 0,30, tanto faz. Tá legal? Então, essa é uma... E nesse caso, eu diria que aqui, ó, o logaritmo de 3, o Enem diria aproximadamente, o logaritmo de 3, aproximadamente 0,48. Tá ok? Exagerando, exagerando, se quiser arredondar muito, fica próximo de 5, meio. Tá bem? E esse daqui ficaria próximo de uma casa decimal só, logaritmo de 2, aproximadamente igual a 0,3. Tudo depende. Bom, como eu vou saber qual é? Bom, você não precisa adivinhar, porque o Enem escreve isso para você. Tá bem? Ou ele vai estar com 3 algarismos aqui, ó, depois a vírgula, ou 2 ou 1. Aí é questão de gosto do examinador do Enem, tá ok? Essa conta feita exata seria algo desse tipo, assim. Mas não precisa, né? Se você tem um teste com duas, uma casa decimal só, você pode fazer arredondando assim, ou você pode fazer a conta, mas não ir até o fim, não precisa calcular todas as casas. Como você só precisa saber a primeira e a segunda. Então, de mudança de base, eu acho que não tem muito o que falar com isso, tá bem? Vamos ver a propriedade, um exercício aqui de mudança de base ainda. Então, quando você tem isso daqui, ó, calcule o logaritmo na base 2 de 30
conhecendo o logaritmo de 3 e o logaritmo de 2. Bom, você vai falar, professor, mas a gente só conhece esses dois, eles são para começar exercício simples, são os melhores, tá bem? O Enem dá muito essas informações. Cai muito, o de 2 o que mais cai de 3, mas você não precisa se preocupar. Se for 5, bom, o Enem escreve para você, tá ok? Se for 5, mas alguém podia falar assim, professor, se for 5, eu não sei fazer. Bom, 5 é 10 sobre 2, é lógico que você sabe. Mas aí o Enem tem que dar o 2, certo? Beleza? Bom, voltando aqui. Então, para mudar a base, vamos devagarzinho. Eu tenho a base 2 e quero mudar para a base 10. Quando não tem nada, está escrito 10. Então, essa base 2 tem que mudar para cá, ó. Então, você faz isso. De 2, você passa para 10. 10 não precisa escrever, certo? Tá bem? Então, feito isso. Então, essa primeira passagem aqui, ó, é a fórmula. Essa fórmula aqui, ó. O A, quando você quer mudar a base para D, você põe o D aqui, a base escolhida, e nesse caso pode ser log, porque foi dado logaritmo decimal, tá bem? Mas se fosse dado ln, você poria ln, isso não muda nada, tá? Não muda nada o resultado. Não, muda aqui, né? Se fosse ln de 3, seria outra coisa, enfim. Agora você tem log de 30 em cima, log de 30 embaixo. Ah, professor, quando é menos... Não tem regra nenhuma aqui para isso. Essa divisão de logs não tem regra para ele. A divisão de log continua aqui o traço, ó. Só que 30 é 3 vezes 10, isso existe. O 30 é 3 vezes 10. E o 2 continua 2, isso não mudou nada. E 3 vezes 10, esse vezes aqui, ó, esse vezes vira esse mais. E aí você sabe que o log de 3 é 4,77. O log de 10 de cabeça, 1, certo? Tudo bem? Então, log de 10 é 1, e o log de 2 é dado. Então, log de 3, log de 2, eu não preciso calcular. O log de 10 eu preciso. Mas, se você... Não precisa ter dúvida, né, gente? Log de 10, a gente começou a aula falando isso. Log de 10 na base de 10 é sempre 1, tá? E se fosse 100, era 2. Se fosse 1.000, era 3, enfim. Então, quando eu falo log, é log decimal, certo? Beleza? Então, esses logs todos dados aqui são logaritmos decimais. E aí você soma em cima, dá um 477, corta a vírgula, divide por 7, dá essa fração aqui. Ah, mas e se o teste for esse daqui com duas casas decimais? Bom, faça a divisão, né? Você pode fazer a divisão. Se você fizer por arredondamento, né? Isso daqui, 1,477 para 1,48, ou 1,50. Se for 1,50, dividido por 0,30, vai dar 5. Então, a resposta é essa, de modo bem aproximado, não é bem? O mais perto do 5 é esse. Se você fizer de forma exata, vai dar assim, ó. Também dá esse. 0,6 é 1. Você não precisa fazer tudo isso. Tá? Então, você note que conta, você pode ganhar tempo quando você trabalha com ela mais arredondada. Tá legal? Porque, normalmente, as alternativas têm um espaço suficiente para o erro de arredondamento não fazer você errar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, só para relembrar as propriedades que nós vimos, propriedades operatórias, o log de um produto, que é a soma dos logs, tá ok? Log de um quociente, que é a diferença dos logs. Então, olha, log está no singular, de um produto. É a soma dos logs, está no plural, tá bem? Cuidado, porque isso não existe propriedade assim, ó. Não existe propriedade disso assim, ó. Não existe, tá bem? A propriedade é log de um produto. Quando é produto, vira soma e passa a ser 2 logs, tá bem? Não importa qual seja a base. Tá aí, então, para relembrar esse,
quando você tem log quociente está aqui, vira menos, o vezes vira mais, e log de uma potência. O resultado é a potência, o expoente, vezes o log, só. Isso cai para, é como se ele caísse, alguém fala, vem aqui atrás, ó, ele vem aqui atrás e fica sem ele. É a mesma coisa, tá ok? Então, isso, ó, revisando, o log de uma mudança de base é esse. Se você quer mudar para a base D, a base de mudança, então, o de cima fica em cima, o de baixo fica embaixo. Essa base aqui é a base para onde você quer ir. Tá bem? Se for uma calculadora, pode ser o ln ou log, né, que é o logaritmo decimal e o logaritmo neperiano. Exercício. Então, quando você tem exercício assim, ó, vou esperar vocês desenvolvam aplicando as propriedades. Um minutinho para vocês fazerem, para vocês desenvolverem. Tá ok? Então, note que aqui tem quociente e tem produto. Tá? Primeira providência, aplica o quociente. Separe-se em dois. A primeira providência, aplica o quociente. Fica o logaritmo de 2ab, parênteses, menos. Tá certo, professor? Aqui é base 2. Então, esse traço de fração aqui virou esse menos aqui, beleza? Primeira parte. Então, estou aplicando a propriedade. Apliquei a propriedade do quociente aqui, certo? Tá? Então, daqui para cá, eu apliquei a propriedade 2, que é a propriedade do quociente. Agora, eu vou aplicar... Aqui não tem um vezes, aqui não tem um vezes. Eu vou aplicar agora a propriedade do produto, que é a primeira propriedade. Ó. E cada vezes vira um mais. Vai ter logaritmo de 2, logaritmo de 2, logaritmo de 2, não, logaritmo da base 2, de 2 a e b. E aqui não mexe, ó, esse daqui não mexe. Beleza, ó, então, esse vezes virou esse mais, e esse log sim sozinho virou esses três aqui. Agora, tem alguma coisa que dá mais para fazer aqui? Tem alguma conta a mais que dá para fazer, aplicando a propriedade do logaritmo? Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Apliquei a propriedade 2, a propriedade 1, né? Aqui, daqui para cá, apliquei a propriedade 1. Daqui para cá, né? Aqui para cá, apliquei a propriedade 2. Dá para fazer mais alguma coisa? Tem uma propriedade que dá para aplicar aqui. Quanto que dá isso daqui, gente? Quanto que dá isso daqui? Esperar vocês fazerem. Esperar alguém me dizer aí. 1. Ótimo. 1. Então, agora sim, não dá para fazer mais nada, ó. Beleza? Então, tá aí. Então, o que a gente fez? A gente aplicou as propriedades aqui nesse quociente. O Enem gosta bastante de exercício que aplica propriedade, tá bom? Por isso que eu estou insistindo aqui nessas propriedades. Vamos lá. Quando eu tenho isso assim, espero vocês fazerem, espero vocês mexerem. Agora, esperar 2 minutos, tá bem? Se for pouco, eu espero mais. Deixa eu ver aqui. Tem o quociente, começa aí, primeira coisa, tira o quociente, transforma em 2 log em um menos o outro. Primeira providência aí, tá bom? Primeira providência.
Bom, deu 2 minutos, gente. Posso começar? Como você aplica aqui o log 3? Opa, base 3. Então, o de cima fica assim, menos, né? Eu vou pôr um menos aqui com bastante espaço. Log, parênteses, quando tem mais de um, sempre abre parênteses, C4 vezes raiz de B. Raiz, quando não tem nada, é como se tivesse um 2 aqui. E o B é como se tivesse um 1 aqui, tá bem? Então, agora, aplica a propriedade. O 3 desce aqui, ó, vai ficar 3. Esse 3 sai para fora, aqui fica simplesmente isso. Menos. E aqui separa em dois, ó, 2 logs. Fase 3. Fase 3. Como tem 2 logs, é obrigatório o parênteses, tá bem? Ó, e aqui é mais, porque esse vezes vira mais, tá bem? E aqui é C4. E esse B eu já vou escrever com expoente, tá ok? 1/2. Então, o vezes virou mais, raiz quadrada de B virou B elevado a meio, porque aqui tem um 2, aqui tem um. Quem está dentro fica por cima, quem está fora fica por baixo. E aí você tem isso daqui. Bom, está quase acabando aqui. Aqui não dá para fazer mais nada. Esse menos, podemos deixar aqui. Você pode passar esse 4 para cá, ó. Dá para aplicar propriedade. Esse meio dá para tombar aqui para o lado. Esse menos aqui fora, agora passa 2, fica menos 4, logaritmo de 3 de C, e menos com mais, menos 3, logaritmo. Tá legal? Então, desenvolvendo esse, né, logaritmando aqui, tá tudo isso aqui. Tá legal? Ok, algum problema? Esse outro aqui, eu vou deixar para vocês fazerem, mas também, de novo, mesma coisa, igualzinho aos anteriores, tá bem? Vou marcar 2 minutinhos.
Bom, começando o logaritmo de A. Se A é tudo isso, então você escreve tudo isso. Ó, tá vendo que não tem nada aqui na base? Quer dizer que a base é 10, você não precisa escrever nada. Então, menos mal, né? Esse quociente está aqui. A elevado a alfa, N raiz de B, raiz N de B, e C elevado a beta. Tá legal? O... Parece que essa caneta é meio grossa, né? Vamos ver se melhora a caneta. Logaritmo, vamos ver. A elevado a alfa, N, B, C elevado a beta. Ok? Então, bom, quando tem esse traço aqui, ele faz o papel do parêntese. Esse parêntese aqui fica dispensável. Se você quiser pôr, pode pôr, mas não precisa. Tá bem? Aí você tem isso daqui, primeira coisa, passar isso para menos, né? Vai ficar logaritmo A alfa raiz N de B, 1, não é isso? Parênteses, contém dois parênteses, menos logaritmo de C elevado a beta. Bom, esse B aqui, gente, nada mais é do que B elevado a meio. Professor, meio não, agora é 1 sobre N. Tá legal? Então, aqui fica logaritmo de A elevado a alfa, mais esse vezes vira mais. E aqui passa a ter um log decimal de B elevado a 1 sobre N. Lembrando que raiz N de B é a mesma coisa que B elevado a 1 sobre N. Como se fosse 1 aqui, ó. Um fica em cima e esse daqui fica embaixo. Então, aqui está resolvido. E aqui... Bom, então, daqui para cá, a gente aplicou... Daqui para cá, ó, a gente aplicou a propriedade 2. Não é isso? Propriedade do quociente. Daqui para cá, a gente aplicou a propriedade 1. Agora, vou aplicar a propriedade da potência, né? A propriedade 3. Então, esse alfa vai aqui para trás, ó. Alfa, logaritmo na base, logaritmo decimal de A. Tomba esse expoente aqui, ó. Logaritmo de B. Tomba esse expoente aqui. Beta, logaritmo de C. E aí não tem mais propriedade para fazer. Então, daqui para cá, a gente aplicou a propriedade 3. Só para tirar dúvida, é isso aqui, ó. Tá vendo? A gente aplicou a propriedade 1, propriedade 2 e a propriedade 3. Bom, vamos ver agora um exercício, que é esse daqui, ó. O exercício do Enem. Com vocês. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha. Só vai usar a propriedade do logaritmo. É bastante é bem mais simples do que os que nós fizemos, tá bom? O que complica aqui é que agora aqui tem um enunciado para você destrinchar, tá ok? No Enem, a dica é sempre vir aqui, ó, e ver a pergunta primeiro aqui. A gente se vem aqui ver a pergunta. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação entre x e y, ó. Então, sempre vem aqui no comando.
Ele vai perguntar qual dessas que é. Qual dessas que é? Na verdade, é isso que ele está falando aqui, ó. Tá bem? Com base nesses valores, é possível estimar os valores para A e B. Então, tudo isso ele explicou. Mas aí, nesse caso, aí ele vem e a pergunta. Então, é importante a gente ter clara a pergunta. Ó. Aí ele vem e faz essa pergunta aqui, ó. No caso hipotético, em que a lei é verificada exatamente a relação entre x e y é qual? Então, vai ser uma dessas fórmulas aqui. Bom, só isso não dá para resolver o exercício, tá bom? Então, você tem que ler mais o enunciado e ver mais coisas que tem aí, tá? Então, essa é a primeira coisa que você faz na leitura do enunciado do Enem. A segunda coisa, você vai procurar as informações que tem, assim, relevantes. Ó, por exemplo, isso é relevante? O que mais que é relevante? Isso é relevante? Isso é relevante, ó. Então, você tem aqui, ó, em termos de informações aqui do enunciado, tem um enunciado longo, né? Mas fórmulas importantes são essas daqui, tá ok? E aqui é uma explicação o que que é o R, tá? Esse daqui, ó, tem uma explicação o que que é o R nessa fórmula aqui, tá legal? Mas você pode ver que aqui na fórmula o R não aparece aqui, ó. Ele não vai ser importante, aparentemente, tá? Mas quando você lê o enunciado do Enem, você tem que ler ele inteiro e destacar isso que são as coisas que vai permitir você enfrentar o exercício, certo? Tá? Então, você pode chamar, sei lá, de... Aí é questão de gosto, também você pode chamar de Fórmula um, 2, 3. Tá bem? Para responder a pergunta aqui, nós somos do Y, não é isso? Para responder a pergunta, para responder a pergunta, todos têm Y. Então, nós vamos começar a partir, a primeira vai ser essa, ó, 3, pela nossa enumeração aqui, que é o Y, igual ao logaritmo de F. Tá ok? Então, separei as fórmulas, enumerei, fui aqui nos enunciados, eu preciso de uma fórmula que entra Y. Todas têm B, X e A, né? Então, o resto agora a gente vai começar a dar continuidade para verificar como encara. Bom, o F, a gente sabe que o F tem este formato aqui, ó. Então, agora você aplica essa propriedade 1, daqui para cá, ó, você troca, aplica a 1. O que vai ficar, então? Y igual a logaritmo de AR elevado a B. Tudo bem? Então, o F passou a ser isso daqui, ó. Tá bem? O F é a propriedade 1. É a informação 1, quer dizer, que propriedade? O F é a informação 1. Bom, aí, aqui não apareceu X, né? Ó, aqui não apareceu X, mas aqui tem X. Então, a gente tem que dar uma arrumada aí para fazer. Então, mas aqui, quando tem isso daqui, qual é a dica que me ocorre aqui? Que eu vou aplicar as propriedades operatórias, as propriedades logaritmo. Vou aplicar assim, ó, tem a propriedade 2, que é logaritmo quociente, tá certo? E a propriedade 3, que é logaritmo de uma potência. Então, isso daqui dá essa dica para mim. Tá legal? Eu vou aplicar esta propriedade. Então, uma de cada vez, lógico, né? Então, você vem aqui devagarzinho, sem pressa. Vocês querem que eu espere para vocês aplicarem e ver qual é? Acho melhor, né, gente? Vou esperar vocês.
A partir daqui, aplica a fórmula, as duas fórmulas e vê aonde vocês chegam. A partir daqui, aplica a fórmula e vê onde vocês chegam. Tudo bem? Aplicando a propriedade 2, transformamos esse quociente nesta diferença. Tá legal? Agora aplica a propriedade 3 aqui, ó. Aplica a propriedade 3 nesse daqui. Vou esperar mais um minutinho. Vamos mudar isso aqui para cá, ó. Só para poder sobrar espaço aqui. E aplicando a propriedade 3, como que fica, gente? Esse B cai aqui para o lado, ó. Aqui continua igual, aqui não mexe mais. Já dá para escolher alguma dessas? Não, ainda não, né? Ainda não, porque aqui não apareceu X ainda, gente. Ainda não apareceu X, mas nós também não usamos nada com X. Tem informação com X aqui, ó. Não tem informação com X aqui, ó. Então, essa agora está na hora de... O que está escrito aqui? Que o logaritmo decimal de R é X. Então, isso daqui, gente, é o quê? X. Então, Y é igual a logaritmo de A. Mas o logaritmo de A é o quê? Hein, gente? O logaritmo decimal de A. Não é nada, aqui, mas tem uma fórmula que já resolve isso, né? Ó. Não dá para aplicar nenhuma propriedade no logaritmo de A. Então, aqui vai ficar B, tem um vezes X. Qual é a alternativa que tem aqui, ó? E, D, C, B ou A? A, né? Tá vendo? Aplicando as propriedades, a gente chegou nessa alternativa. Note que não teve conta complicada só, mas obrigava você a trabalhar bem com as três fórmulas que ele te informou. Ó. Ele te informou essa fórmula aqui e essa fórmula aqui. E como você sabia que tinha que começar com essa? Por quê? Porque tudo tem nela, tá bem? Então você tinha que começar com ela. Aí a gente começou com ela e foi devagarzinho, ó. Começamos com ela,
E fomos devagarzinho, aí aplicamos a um, trocamos, aplicamos a um, trocamos, depois aplicamos a P2, tá ok? Daqui para cá a gente aplicou a P3, que faz o expoente descer, né? Fez isso vir parar aqui, e aí acabou, né? Ah, não, acabou não, professor. Daqui para cá você aplicou a 2, não é propriedade nenhuma, é informação do problema. Daqui para cá a gente aplicou a 2. E aí apareceu a alternativa que bate com isso, é a alternativa A. Tá legal? Gostaram desse exercício? Bom, foi o exercício do Enem. Vamos fazer ele passado a limpo aqui, ó. Ele passado a limpo direitinho aqui, ó. Bem legível, né? Bem legível. Então, aqui, você tem essa daqui, você aplica essa fórmula aqui, transforma, aplica a propriedade, explica propriedades, aplica a propriedade, e fica isso. E aqui aplica essa troca. Então, é basicamente uma questão de pouca conta, né? Muito enxuta. É para você fazer isso, aí não é nem quanto tempo, sei lá, você vai gastar 2 minutos lendo o enunciado, e uns 2, 3 minutos fazendo isso. Com segurança, né? Assim, mas é isso daí, tá bem? A alternativa correta é essa daqui. Beleza. Então, vamos para esse outro enunciado. Vou deixar vocês lerem, tá? Vou deixar vocês lerem. Essa daqui dá mais trabalho, tem mais conta, tá? Quando vocês leem, eu vou pegar um suco. Bom, acho que já deu para dar uma lidinha, né? Quando eu tenho 100 bilhões, quer dizer, 100 bilhões, um bilhão em potência 10, 1 bilhão em potência 10 é igual a 10 elevado a 9. 1 bilhão é isso, né? 1 milhão, 1 bilhão, 10 a nona. E 100 bilhões, e 100 bi, que é a mesma coisa 10 a segunda, bi, que é a mesma coisa 10 a segunda vezes 10 a nona, que é a mesma coisa 10 elevado a 11. Tá bem? Então, esse número aqui, ó, a gente traduz por 10 elevado a 11. Uma primeira observação. Tá legal? Aí, outra observação importante. Em 1980, tudo começou em 86, tá bem? Ó. Em 86, a empresa fabricava um processador de 100 transistores distribuído em 25, né, 0,25 centímetros quadrados.
Não é 100 mil transistores. Tá? Então, essa era o que a empresa conseguia fazer em 86, né? Ó. Então, em 1986, a empresa punha 100 mil transistores distribuídos, ou chama transistor de T. T vai acabar confundindo. 100 transistores, vou escrever a palavra, vai. Transistores por centímetro por 0,25, né? Ó. 0,25 centímetros quadrados. Era isso? Por isso, ó. É 100 transistores por 0 centímetros quadrados. Então, essa é uma outra informação importante, ó. Em 1986, 100 transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado, né, que é essa unidade aqui, ó, transistores por centímetro quadrado. Pode, por centímetro quadrado, se pode colocar em um processador, dobra a cada 2 anos. Então, aqui, por exemplo, você tem 1988, dobrou essa capacidade. Então, isso aqui já foi multiplicado por 2, vezes 2. 2 vezes esse número aqui, ó, vezes tudo isso. Dobra. Tá bem, professor? 100 dividido por 0,25. Está dobrado. Então, vezes 2. Passados 2 anos, dobra de novo. Passados mais 2 anos, dobra de novo. Então, 2 vezes 2, vezes 100 mil, que é o começo, que é o ponto de partida, 0,25. E passados mais 2 anos, dobra de novo. O que vocês reparam que acontece aqui? Porque a gente vai observar aqui que a cada 2 anos ele está dobrando de tamanho, tá bem? A cada 2 anos ele dobra. Vocês lembram a função que dobrava? Só para a gente recordar aqui, 2 elevado a t. Quando você tinha isso assim, aqui é o x, que é o t. Se aqui fosse 0, aqui dava 1. Se aqui fosse 1, passado 1 ano, aqui dava 2. Se aqui fosse 2, aqui dava 4, certo? Aqui está dobrando, ó, a cada ano. Mas eu não quero que aconteça isso. Eu quero que dobre a cada 2 anos. Então, a expressão que melhor representa isso vai ser algo desse tipo, ó. T, que você, no tempo 0, você põe 0 aqui, vai dar 1, tá certo? 2 vai dar 0 sobre 2 é igual a 2, vai dar 0, que é igual a 1. Quando se passa 2 anos, você põe 2 sobre 2, vai dar 2, vai dar 1, que é igual a 2, dobrou. Quando passa, dobra de novo, quando passa mais 2 anos, 4 sobre 2 vai dar 2 a segunda, que vai dar, que é 2, tá bem, aqui vai dar 4, dobra de novo. Então, a expressão que faz dobrar a cada 2 anos é essa expressão aqui, ó. Tá bem? É outra informação importante que a gente precisa ter. Tá legal? Então, pensando nisso, agora vamos lá para o enunciado, por ele em linguagem funcional aqui, em linguagem de funções. Então, eu vou colocar o número de transistores aqui no tempo t, né, porque ele vai dobrando com o tempo, a fábrica dobra com o tempo, e a pergunta que ela faz, né, ó aqui, tá vendo como que o Enem faz? Ele considere 0,3 como aproximação para 0,2, ó. Então, você sabe que você vai ter essa aproximação aqui, ó. Em que ano a empresa atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores?
Então, ela pergunta se aqui, qual desses anos, tá? Então, vamos voltar para lá. Então, você tem aqui, a fórmula vai ser essa, tá? Quando M0, quer dizer, no tempo zero, que é esse daqui, que é 4. Agora, vamos voltar para cá. Arrumando essa conta aqui, gente, ó. Arrumando essa conta, arruma ela conta para mim. O 100 pode ser escrito como? 10 elevado à quinta. Tudo bem? E o 0,25 pode ser escrito como? Fala para mim. Como pode ser escrito o 0,25? Professor, 0,25, você explicou para a gente que é 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 quarto, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 a segunda, que é a mesma coisa 2 a menos 2. Tá certo? Ou se você quiser deixar o 4, não tem, 1 quarto não tem problema nenhum. Se você quiser pensar que isso é a mesma coisa que 1 quarto, não tem problema. Então, isso aqui vai ficar, mantenha de cima e multiplica pela de baixo invertida, 4 sobre 1. Então, fica assim, ó. Então, esse quociente, quando você dividir por 1 quarto, equivale a multiplicar por 4, tá? 4 vezes 10 à quinta. Então, essa densidade inicial é essa, tá bem? Então, o M de zero aqui, a gente coloca ali em zero. Pode ser de montante, eu usei uma fórmula para lembrar de montante, que é uma... Então, você tem aqui, ó, no início, é 4 vezes 10 à quinta, que foi a transformação desse 100 dividido por isso. Isso dividido por isso deu exatamente isso daqui. Mas o que está acontecendo? Ela está dobrando a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, ele tem esse fator aqui, ó. Cada 2 anos, ele faz isso daqui faz dobrar. Também no tempo zero. É isso mesmo? No tempo zero, eu vou escrever bem devagarzinho, tá? No tempo zero, você tem 4 vezes 10 à quinta, vezes 2 elevado a zero sobre 2. 4 vezes 10 à quinta. Quanto que 10 daqui? Vai dar 2 e vai dar zero. Mas 2 elevado a zero é 1. E 1 não altera nada. Tá bem? 10 à quinta, deu isso, ó. Então, você tem, já conferiu o primeiro resultado. O segundo resultado é porque ele dobra, né? A cada 2 anos. Então, por isso que está T sobre 2. Se ele fizesse cada 3 anos, triplicasse, dobrasse cada 3 anos, aqui continuaria 2, mas aqui dividiria 3, porque a cada 3, o tempo a cada 2 anos duplica. Então, se eu usar essa fórmula aqui para fazer a multiplicação. Bom, o resto agora é só continha, né? Ficar atento à continha e fazer os agrupamentos corretos, tá? Ó. Então, a parte complicada dessa questão aqui, qual que é? Ela tem vários dados complicados. Essa é uma questão que a gente considera que é uma questão de nível bastante elevado, tá bem? Então, isso daqui deu isso. Agora, você pode dar uma arrumada nisso, né? Ó. Pode dar uma arrumada. 4 e 2 tem a ver. 4 é 2 a segunda. Ó. Então, esse 4 aqui, ó, é 2 a segunda. E junta com esse daqui, ó, vai dar 2. O 10 aqui ainda fica aí do lado, não precisa pensar, não precisa mexer nele. Mas você tem 2, vai dar 2 mais t sobre 2. Que fazendo o MMC, né? 2 mais t sobre 2 é a mesma coisa que isso, ó. Divide por 1, divide e multiplica, e dá isso. Por isso que a gente faz essa continha. O 10 à quinta conserva,
E isso daqui, ó, vira isso daqui. Bom, agora é o seguinte, eu quero saber quando atinge 100 bilhões. 100 bilhões, a gente já viu que equivale a gente já viu que os 100 bilhões aqui, vamos pôr uma letra mais escura aqui, esses 100 bilhões aqui, a gente já viu que vale 10 elevado a 11. Então, aqui, ó, o tempo que eu quero, que atinge 10 elevado a 11, eu ponho aqui, ó. Aí eu passei até essa equação com o x no expoente, ó. Quer dizer, com o t no expoente. Então, a incógnita no expoente vai ser a equação exponencial, né? Que vai usar logaritmo no fim depois. Você passa a ter isso, esse 5, tá bem? Você tem o 5 e o 11. Como que você faz com esses dois? Você pode dividir tudo por 5, ó. Divide por 10 a quinta, divide por 10 a quinta. Dividir é subtrair 5, então fica aqui 5, ó. Então, os 11 tira 5, fica 6. E o 5 aqui tira 5 dá 0, e é 1. Não precisa escrever. Tá bem? Aí, você tem 10 a sexta igual a isso. Bom, como a incógnita está no expoente, e quem consegue resolver expoente é logaritmo. Então, a gente passa o logaritmo dos dois lados, ó. Põe logaritmo aqui e logaritmo aqui. Esse logaritmo aqui, o 6 tomba, vem parar aqui, ok? Esse daqui, esse expoente, tomba aqui, ó. E o logaritmo continua aí, que é 0,3. Que é 0,3. Quem informou? Quem informou? O Enem. O Enem informou que é 0,3. Tá legal? Aí você passou a ter esta equação aqui, ó. Esta equação. Que, arrumando, ficou igual a essa daqui, ó. Pessoal, mas o que você fez com o 0,3? Eu dividi por ele, mas para dividir por ele, eu dividi dos dois lados, ó. Cortei ele aqui. Quando eu divido por ele aqui, vai dar 20. E aí a equação ficou... Opa. A visão faltou 5 minutos para acabar a aula de hoje, né? E então, a gente passa a ter aqui, ó, uma equação bastante simples, fácil de resolver. Você multiplica em cruz, 4t vezes 1 dá 4t, e 20 vezes 2, 40. Isola o t, 40 tira 4, t igual a 36. Mas aí você vem aqui, ó, não tem nenhum 36. Por que não tem nenhum 36? Porque, na verdade, né, o zero está em 1986. Então, você tem que somar 1986. Tá legal? O tempo zero que a gente começou a pensar o tempo zero, na verdade, para nós, está aqui, ó. O tempo zero está aqui, mas, na verdade, isso corresponde a 1986. Se eu achar que o tempo é 36, eu tenho que somar o 1986, que foi o tempo que começou o estudo. Aí você vai chegar, que é 2022, e essa é a alternativa correta. Tudo bem? Então, o próximo assunto são as equações logarítmicas, tá? Que são relativamente simples, né? São bem simples. O único cuidado que você tem que ter é quando você tem ela com essa cara aqui, ó, os logaritmandos têm que ser sempre positivos. Sempre positivos. Então, você monta a equação, iguala logaritmandos com logaritmandos, resolve e acha x igual a 4, ok? Beleza? Neste caso aqui, se você substituir o 4 aqui, dá positivo, belezinha, nem precisa substituir, já tá garantido. Porque se igualou esse é positivo, então, um número igual a um número positivo, ele é positivo. Então, nem precisaria verificar. Eu verifiquei só para ter certeza. Quando você põe o 4 aqui, o resultado é positivo. Outra equação. Quando você tem a equação mais simples assim, ó, iguala os logaritmandos. Equação 1. Acha o x.
Você achou o x. Resolvendo isso daqui passo a passo. Simples também. Só que agora você tem que verificar, só vai ser solução se satisfizer as condições 2 e 3. O x1, quando eu substituir aqui, ele não satisfez a 2, ó. Quando eu coloco ele 1 aqui, ele dá esse resultado. Se der esse resultado, é falso. Então, ele não é a solução, ele é candidato à solução. Então, quando você resolve a equação, você está achando o candidato à solução. A solução é só se passar no teste e for verdadeiro nas duas. Tá legal? Só se passar no teste e for verdadeiro nas duas. Então, neste caso, ó, a solução é vazio. Apesar de ter uma resposta para essa equação tem uma resposta, ela não satisfaz as condições de existência do logaritmo. Tá ok? Outra. Do mesmo tipo, você iguala. Quando você iguala aqui, ó, você resolve da equação de segundo grau, aí você tem duas soluções, ó. Uma, duas, resolvendo. Aí é o seguinte, bom, você pode dizer que a resposta são as duas? Não, você tem que substituir aqui, tem que satisfazer as duas. Se furar para alguma, não é. Tá legal? Então, você põe menos 3 aqui. Você põe menos 3 aqui, satisfaz? Satisfaz, ó. Você põe menos 3, deu verdade, ó. Você substitui da verdade. Então, menos 3 é a solução. Agora, quando você põe o 4 não satisfaz aqui, porque aqui está dando 8, ó. Isso daí está falando que tem que ser positivo, Professor, mas está dando... Oi, pessoal, é até que horas? acabou. Falta 1 minuto. É 8h25. Você botou 8h15 lá no grupo? Não, 8h25. Se eu digitei errado, eu digitei errado. Né? Mas é sempre 8h25. Eu posso ter digitado errado, porque eu sou um péssimo digitador, mas obrigado por você ter chamado a atenção. Que o meu celular aqui me avisa 5 minutos antes para eu encerrando a aula. Então, olha aqui, ó. Se der duas soluções, você verifica as duas. Ó. Tá escutando agora? Ó, o celular me avisou, fim da aula de hoje. Então, se der falso, não entra na solução, ó. Só entra na solução se esses candidatos à resposta satisfizer essas condições 1 e 2. E como que eu checo isso? Substituindo e verificando o sinal, verificando se é positivo. Tá legal? Então, com isso, a gente encerra a aula aqui. Fim da aula. E a gente fica para a semana que vem com outro assunto. Tá joia? Então, só para encerrar de tudo de vez. Para encerrar, na monitoria é o seguinte, eu avisei que não ia ter monitoria, porque assim, não está vindo ninguém na monitoria, veio um aluno, depois dois, aí eu acho que é uma perda de tempo eu ficar 1 hora disponível, mas assim, eu continuo disponibilizando, só que eu gostaria que a gente mudasse o seguinte, você vai vir na monitoria? Manda a pergunta para mim, o meu celular está aí, está fácil, está no grupo, se não tiver, eu escrevo aqui já agora, já deixa escrito, ó, 97 497-0139. Põe o seu nome, quando você ligar para mim, ligar não, quando você mandar o WhatsApp, põe o nome, põe colmeia, tá bem? Para saber que é o cursinho colmeia, e manda a dúvida, tá bem? Nome completo, não precisa maiores detalhes, nome, colmeia e para esse celular, aí você manda. Aí a gente pode tirar a dúvida nessa quarta-feira, que é das 18 às 18h45. Tá bem? Porque não tava, eu acho que não estava funcionando eu marcar a aula. Na semana passada, acho que o Vitor entrou, era 6h20, né? Depois o outro Vitor entrou 6h30, sei lá. Tinha duas pessoas, eu estava parado para atender duas pessoas. Eu não tenho problema com atender uma ou duas, mas eu gostaria que funcionasse mais, assim. Então, manda a pergunta e eu respondo a pergunta, tá legal? No dia é ruim, porque assim, no dia você pode fazer uma pergunta que a solução tá bastante distante do que eu tenho pesquisado. Então,
eu sugiro que você manda antes para a aula vir bem arrumada, bem explicada, bem fundamentada. Tá legal? Então, a sugestão para a monitoria é só, manda a pergunta para cá, se identifica com o nome, cursinho colmeia, tá bem? Para eu saber eu sou diretor do sindicato de professores, sou militante, então a gente tem muitos contatos, muita gente liga para a gente, então se identifica direitinho, tá bem? Se põe seu nome, pelo menos com o curso em colmeia, e põe a dúvida, tá ok? A dúvida pode ser escrita, pode ser, de preferência, se for sobre um enunciado, um problema, alguma coisa, copia o problema, tá bem? Tudo sempre, o problema é escrito, e aí a gente passa a tirar a dúvida. Vamos fazer essa experiência, eu vou verificar aqui o que vocês fazem, a semana que vem eu dou um retorno. Tá legal? Então, por hoje é só. Agora vai ser o intervalo e o próximo professor é o Leonardo, não é isso? Então, uma boa aula para vocês. Deixa eu brecar aqui o vídeo. Deixa eu brecar o vídeo aqui. A gente volta que horário? Às 20h50? Aí é só somar 20 minutos e 8h45. A gente volta 8h45? Não são 20 minutos de intervalo? Eu não sei. É você... Eu sou péssimo, deixa eu só se tem um horário, se eu sei o horário aqui em algum lugar. Mas normalmente é assim, né? Eu acho que é 20 minutos de intervalo, não é? Alguém confirma aí se é 20 minutos de intervalo? Mas normalmente é assim, são 20 minutos de intervalo, esse intervalo grande é de 20. Mas aí o Leonardo, você está por aí? Deixa eu ver se o Leonardo está aí. Se o Leonardo estiver por aí, ele pode responder. Então, deixa eu encerrar a gravação aqui. Então, a aula passada, o Leonardo entrou mais cedo do